Salve, salve, meus amigos! O meu nome é Wilton Mendes e no episódio de hoje vamos falar sobre viagem astral aqui no podcast Buscadores do Conhecimento. E as pessoas que vieram para cá hoje são pessoas de uma inteligência incrível. Ele já esteve aqui a primeira vez falando sobre Santo Daime, também sobre a comunidade que ele participa, que é a Barquinha. Só que ele veio acompanhado hoje. Ele trouxe uma pessoa que é tão inteligente quanto ele, também uma pessoa também um nível de espiritualidade, um nível de sabedoria incrível. O nome dele é Thiago Parrião, que veio junto com o nosso outro convidado, Rafael Alves. Pessoal, uma satisfação inenarrável para mim tê-los aqui hoje. Tá? A gente vai falar sobre esse tema tão incrível que é a viagem astral. E a pergunta que eu tenho para fazer aos senhores é: o que é a viagem astral? Por favor. Bom, gratidão, né, por receber o convite através do Wilton e do Rafael, meu amigo, a viagem astral. Para mim é uma satisfação falar sobre um assunto de muita importância, né, um tema espiritualizado, que é a viagem astral. Há muito eu andei pesquisando nessa jornada sobre viagem astral, quando eu tive as primeiras experiências lúcidas, de projeção consciente lúcida, e obtive respostas por meio da internet para saber o que estava acontecendo comigo, né? Então eu fiquei imensamente grato por haver irmãos ali com a disponibilidade de compartilhar conhecimento, explicando ali nas redes sociais, falando sobre o tema, e de uma forma gratuita, né, simplesmente compartilhando o conhecimento da viagem astral. Então, quando eu recebi esse convite do Rafael e do amigo JR, eu pensei, porque eu nunca tinha falado abertamente sobre o assunto, né, com as pessoas, nem com roda de amigos espíritas, amigos da espiritualidade. Então era um assunto que eu levava bem intimamente, né, com as viagens astral, obtendo conhecimento, com os trabalhos de amparo que eu pude, conhecendo pessoas até, né, desdobrado em corpo astral. Mas no campo físico eu não falava sobre o assunto, mas compartilhava o conhecimento de uma forma direta e indireta sobre o que eu aprendia fora do corpo, né? Então essa é a primeira vez que eu estou falando assim abertamente, né? Também de uma maneira, do outro lado já estive, do outro lado da telinha, buscando conhecimento, e agora eu estou aqui desse lado, passando um pouco que eu aprendi, né, um pouco que eu vivenciei, projetado fora do corpo, compartilhando agora com vocês. Show de bola. E aí, amigo Rafael, o que você tem a nos dizer também sobre o que é a viagem astral? Eu, primeiramente, agradeço por mais uma vez estar aqui, compartilhando e aprendendo, né? E assim, a viagem astral para mim, ela é algo que é desde criança, né? Já vem acontecendo comigo de uma forma natural. E somente assim, com uns 27 anos que eu vim saber que o nome era viagem astral. Antes eu não sabia disso. E foi quando, nessa época, eu compartilhei com o Thiago e ele também falou que eu também acontece isso comigo. E aí, desde então a gente vem conversando sobre as experiências, buscando temas e focos dentro da oportunidade de poder adentrar o plano espiritual de uma forma consciente, lúcida, né? Para que a gente possa conseguir melhorar o nosso entendimento sobre espiritualidade, sobre a gente mesmo, né? É uma porta de conhecimento, né? Um livro infinito. Sim. E já explicando um pouco também sobre o que é viagem astral, né? Então, todas as noites, quando o corpo físico precisa dormir, precisa descansar, recuperar as energias orgânicas, o corpo astral, a sua consciência, como ela não dorme, ela precisa se deslocar para um outro veículo para se manifestar. Então
só quem dorme é o corpo físico, né? Então a consciência, ela se desloca para um outro corpo, né? Que a gente chama de corpo astral. E geralmente, quando você está em viagem astral, quando você observa ali nos bastidores, o que acontece ali durante o sono do corpo, acontece isso aqui. O corpo ele entra no estado de sono, de torpor, né? É meio que uma simulação da desencarnação até, né? Todas as noites você tem uma simulação de desencarnação. Então a sua consciência ela se desloca para o corpo astral e a sua aura se expande, a sua energia ela se expande, ela relaxa e aos poucos ela vai soltando ali o corpo astral, né? Com a sua consciência já nele. Então, geralmente, o corpo astral ele fica ali flutuando em cima do corpo, certo? E outras vezes ele está mesmo que vagando até por ali pela sala da sua casa, como se fosse um sonâmbulo, né? Então, existe uma diferença do projetor consciente de viagem astral e do projetor inconsciente, certo? Sendo que todas as pessoas, elas são projetores, porque isso é um fenômeno natural, então Deus fez assim. Então o corpo astral, mesmo que o corpo astral ele se desprenda do corpo físico ali durante o sono, ele fica ali meio que um sonâmbulo, vagando ali pela sua casa, ou então flutuando ali em cima do seu corpo, e você fica tendo ali os sonhos, né? Que são as imagens oníricas, que são criações, né? Criações ali mentais, físicas, e você fica tendo aquela experiência do sonho, mesmo com o corpo deslocado, certo? Já o projetor consciente, ele acorda no corpo astral. Então existe essa diferença aí do sonho e da viagem astral. Porque quando você está num sonho, você não consegue controlar as suas ações, né? Existem algumas exceções, que eu vou falar agora há pouco, né? Vou já falar. Então no sonho você não controla as suas ações, você não controla o que está acontecendo naquele fluxo, como se fosse um script, né? Digamos assim, um filme, aquilo que está acontecendo, são imagens oníricas, são imagens ilusórias, tá? E algumas vezes acontece no sonho de você ter um sonho lúcido, que é chamado sonho lúcido, né? Então ainda não é viagem astral. Então você pode até estar sonhando e de repente no seu sonho você se perguntar, nossa, às vezes até é um pesadelo, né? Às vezes você quer se libertar de alguma situação, de uma perseguição, um pesadelo, aí você se lembra que está sonhando que é uma saída, né? Você, nossa, eu tô sonhando, eu quero voltar para o meu corpo, né? Então, ali ainda não é a viagem astral, né? Então, a viagem astral, de fato, é um deslocamento fora do corpo físico, é uma experiência que você tem fora do seu corpo físico, e você está consciente, a sua consciência ela está deslocada em um outro corpo, em outro veículo de manifestação, certo? Eu até alenquei alguns pontos, quero falar aqui sobre alguns pontos, que são pontos, são sinais, né, que você tem de viagem astral, quando você está saindo do seu corpo e quando você está voltando do seu corpo, né? O mais conhecido é a questão da paralisia do sono. Ah, isso é horrível. Demais. Nossa, você fica desesperado, né? A paralisia do sono, porque você acorda ali no meio da noite e você não consegue se mexer, não consegue mexer seus braços, suas pernas. E o interessante é que a gente que projeta consciente, a gente sabe que nesse momento a consciência está se deslocando para o corpo astral, né? Então aí você está ali de olhos fechados, você consegue ver o seu quarto, consegue ver a pessoa que está ali dormindo do lado, e você tenta gritar, pedir socorro e a pessoa não escuta nada, né? Você pensa que estão escutando. Você até grita, não é? Você até grita. Exato. No corpo astral, né? O corpo astral ainda está meio que alocado ali no corpo físico, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui aos senhores que fazem muito essa questão da viagem astral. O que é aquele tibum que a gente sente? Talvez o termo correto não seja esse, mas a gente está aqui sim. entrando. É a sensação de queda. Isso, exatamente. Nossa, essa todo mundo já passou. Nossa. Todas as pessoas. Então, assim, é como se fosse uma espécie de treinamento, essa sensação Eu acredito que não seja não treinamento, não. É apenas um efeito do que está acontecendo, entendeu? É natural. Você está num local alto e desce de uma vez, você sente aquela sensação de
queda, né? Do mesmo jeito, se o seu espírito está num local longe e volta de uma vez, você tem essa sensação e se manifesta assim, como se você estivesse caindo, né? Pode até estar embaixo, mas quando você volta assim... Muitas vezes está até, como o Rafael falou, né? Tá em algum lugar, e outras vezes mesmo ele está até aqui relaxado, você relaxa, o corpo astral se desprende, fica aqui, flutuando em cima do corpo. Aí quando ele volta, cai de repente no corpo. Você toma aquele alavanca, aquele susto. É até interessante isso aí, porque é um momento de lucidez do fenômeno, né? Então isso aí é importante. É um início, é um pequeno passo para se tornar cada vez mais. E para poder se tornar cada vez mais lúcido, a pessoa tem que trabalhar isso. Tem que, tipo assim, buscar, ter força de vontade para poder conseguir aquela expertise de observar, de sentir, de saber diferenciar os locais, né? Uma pergunta que eu tenho para fazer a vocês. A questão da viagem astral, ela tem alguma coisa a ver com a expansão da consciência? Sim. A questão da expansão da consciência, ela está muito ligada mesmo com a questão de conhecer a si mesmo, né? Porque quando a gente fala expansão da consciência, às vezes você, tipo, meio que viaja na maionese e você acha que é você pensar de uma forma mais geral, no espaço, pensar de uma forma mais filosófica, né? Mas de uma forma bem simples, simplória, né? Humilde. Expansão da consciência é você estar focado em si mesmo, no presente e no que você está fazendo hoje. Tipo, aproveitando o momento da sua vida. Se você está trabalhando, você vai se concentrar na sua tarefa, no que você está fazendo. Então, logo você vai se concentrar e vai dar o melhor de si, né? Então, muitas vezes as pessoas elas ficam no piloto automático e deixa a sua consciência e a sua mente pulando em vários pensamentos, em várias sensações, e acaba que não vivenciando o momento que você está vivendo hoje, o agora, ou no que você está realizando. Então, a expansão da consciência é um aprimoramento consciencial, né, de você estar lúcido, consciente no momento que você está vivendo. E também tem a expansão da consciência, ela está intrinsecamente ligada com a questão do pensamento coletivo, certo? De você pensar com o outro. Pronto, perfeito. Só um complemento aí na questão da expansão da consciência. Se você observar, a consciência é o que você tem de percepção, né? Do seu entorno e de si. Se a gente está observando apenas os efeitos, apenas a matéria, então a gente está limitado ali ao conhecimento das leis aqui, o que rege aqui na matéria. Quando a gente desperta no campo astral, espiritual, já ampliou o conhecimento, então já é uma expansão da sua consciência, da sua percepção. Você não está percebendo somente mais a matéria, mas sim ali o campo energético, que é uma percepção diferenciada. Como você começa a ter as sensações, os efeitos de você se deslocar do seu corpo material com o seu corpo astral, mental, inferior, superior, e os corpos que tiver, ali são sensações que você tem em cada uma dessas manifestações. E conhecer também o mundo de cada um, né? Então isso é uma expansão da consciência por natureza, não precisa nem se esforçar muito, assim, e você está tendo esse tipo de experiência, e a expansão da natureza, ou da consciência, vem naturalmente. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta aqui, só que com certeza já é um não, porque vocês já disseram no início dessa live que vocês faziam viagem astral desde quando vocês eram crianças, né? Então vocês compartilharam esse conhecimento e foram buscando se aprofundar. Mas quem não teve essa mesma experiência que vocês, a pessoa, para poder aprender a projeção astral, ela obrigatoriamente ela precisa procurar alguma ordem iniciática ou recursos como a internet estão aí disponíveis para poder ajudar? Bom, não, a viagem astral, ela não necessariamente
você precisa ter uma iniciação através de uma ordem, através de uma fraternidade, certo? Até por si só, ela já é um fenômeno natural, né? Como a gente comentou aqui, é um fenômeno natural que acontece todas as noites, mas você pode desenvolver essa consciência lúcida de poder se projetar para fora do corpo de maneira lúcida, através de muito aprimoramento consciencial, de leitura, de reforma íntima. E algo que é muito importante é você realmente ter um pensamento coletivo de querer ajudar as pessoas, né? Sim, a questão de iniciação de algum tipo de ordem que trabalhe com viagem astral, não é necessário que você participe, porém essas ordens onde se inicia para poder fazer isso, se utiliza desse fenômeno natural para eles poderem obter o conhecimento e fazer os trabalhos deles, né? Então é a ordem que precisa da viagem astral, não a viagem astral que precisa da ordem, entendeu? Da ordem esotérica ou qualquer tipo de organização. O caminho é o inverso, né? O caminho é o inverso. É tipo um portal que Deus criou e que alguma organização aqui de homens, de espíritos, vão se utilizar para poder utilizar essa tecnologia espiritual. Pegando o gancho aqui do Rafael, é interessante que por sintonia, quando você tem a força de vontade, o grande interesse, né, de poder auxiliar, trabalhar fora do corpo, participar de grupos que fazem parte de visitas, de imposição de mãos, enfim, vários tipos de atividade. Quando você tem essa intenção de ajudar, o amparador, né, assim, um amparador extrafísico, logo ele irá te passar os primeiros passos, as primeiras experiências. Então você sempre será assistido nas primeiras experiências de viagem astral. E sobre a questão de iniciação, existe alguns grupos, né, como eu tenho a permissão aqui de falar sobre a MORC, sobre a questão dos Rosa Cruz, né, da fraternidade Rosa Cruz. Em um grau de iniciação, eles fazem os estudos e a iniciação de viagem astral, né? Eu tenho um amigo que ele conheceu, ele participou de um grupo de viagem astral fora do corpo, uma reunião de um grupo da maçonaria. Então ele conheceu esse amigo dele fora do corpo. Então esse amigo dele levou ele para uma reunião maçônica, né, que era uma reunião do grupo Amorque dos Rosa Cruz, e lá, antes dele voltar para o corpo, esse amigo fez um convite para ele conhecer a loja, isso no corpo físico, né? Quando ele voltar para o corpo físico, ele fazer uma visita pessoalmente no corpo físico, já que ele já tinha feito uma visita no corpo astral, né? Então, nesse dia, ele contou que esse amigo dele, quando eles estavam desdobrados, né, passou o endereço para ele. Ele passou o dia, a hora e o local para eles se encontrarem no corpo físico naquele dia, naquele local que ele passou no corpo astral, né? Interessante que isso é incrível, isso é incrível. É interessante que quando a gente está desdobrado, né, consciente fora do corpo, quando a gente quer passar alguma informação para uma pessoa, a velocidade da telepatia é muito mais rápido que qualquer tecnologia de dados móveis, né, de transferência de dados, porque quando ele passou, ele me contou, quando ele passou o endereço, ele passou também a imagem para ele. Então ele já viu ali no corpo astral, já viu ali onde era, ele já viu onde era o encontro, que inclusive o endereço, quando ele voltou para o corpo, ele anotou, né? Ele anotou e o endereço dava numa banca de revista. Olha como a velocidade do pensamento é incrível. Pensou, conectou, abriu a imagem. É um pacote de informações, né? Aí ele foi até o endereço e o horário, né? Que estava ali na banca de revista. Então apareceu um cara de gravata, de terno, se apresentou, que era, eles já se conheciam no corpo astral, né, a primeira vez. Só ia ter a confirmação, né? A confirmação físico. Isso. Então, interessante. Isso aí é incrível. Confirmação. Para vocês que possuem essa facilidade, sem a necessidade de qualquer tipo de aditivo, para uma pessoa que tem a dificuldade,
existe algum mecanismo que possa facilitar a pessoa ter esse tipo de experiência? Existe. A primeira coisa que a pessoa tem que eu acredito que até o Thiago vai recordar que a gente teve um momento do nosso estudo que a gente começou a praticar técnicas. Vamos fazer técnica tal, não sei o que, técnica. E a gente chegou numa conclusão, que essa técnica, esse conjunto de técnicas é simplesmente para treinar a força de vontade. Exatamente. A força de vontade. Tipo assim, eu estou aqui, né, contar da minha rotina, né? Eu estou trabalhando ali na jardinagem e tal, não sei o que, aí eu reflito e penso assim, hoje eu vou projetar. Ou então, chega a espiritualidade e fala assim, hoje tem viagem, né? Mas muitas vezes eu falo só assim, hoje eu vou me projetar. Acredito que hoje seria um dia legal. E vou me deitar e já sei. É assim que eu fecho o olho e já começa. Então, assim, naquele dia eu determinei que eu vou fazer aquilo. Do mesmo jeito, assim, a gente determinou que hoje a gente iria realizar essa reunião aqui, esse podcast. E assim aconteceu. Uma pessoa que não tem essa facilidade de, tipo assim, determinado, ter essa força de vontade, pode trabalhar as técnicas, porque as técnicas vão trabalhar muito a questão da movimentação energética, e isso daí também é o treinamento da força de vontade para você saber até se locomover num outro ambiente. Porque muitas das vezes a pessoa tem a experiência que muitos chamam até de pesadelo, que é essa questão de estar ali naquele estado vibracional, que às vezes não consegue se mexer e não consegue ter a força de vontade de se levantar. Sente a sensação todinha, tá ali perfeito, só que não consegue se levantar e sair caminhando e conhecer. Eu acho que assim, eu vim pensando muito sobre uma questão de um detalhe, que muitos falam assim, quando você se projetou, saiu do seu corpo, você olhou e viu ali o seu corpo em cima da sua cama e tal. Um estudo que eu fiz é que a gente nunca vê o corpo assim, físico mesmo. A gente vê um outro corpo que não é um corpo físico, porque sempre está muitas vezes em um local diferente e se mexendo, então com roupa diferente, não é do mesmo jeito que do seu corpo material. Então aí já é um passinho para, se você tiver esse pequeno, que é o início da viagem, já começar a estudar a questão dos corpos, porque quando você observa, você não está observando sua matéria, você acha que é essa matéria. Então, tem um corpo ali que você está com a consciência de observar, tem um corpo que você está vendo ali, que muitas vezes fica se mexendo, fazendo coisas, e você sentindo seu corpo material também. Então, aí já tem três corpos para você trabalhar a questão do estudo dentro desse fenômeno. Então é algo que é muito, muito amplo e a questão da consciência. Para a pessoa conseguir se projetar, o principal mesmo, assim, além de ter, eu quero muito, mas é você conseguir ter a força de vontade de ficar consciente. E para você ficar consciente, você tem que estar consciente também na sua vida material, ali no seu dia a dia, você não ficar como um barco à deriva. Tem que estar ali, como o Thiago falou no início, de estar no seu presente, vivenciando o presente. O presente é um presente que Deus dá para a gente poder aproveitar a vida. Então, a vida ela não se manifesta somente no corpo material, mas também nesses outros corpos. E assim, a nossa consciência fica passeando entre eles em determinados momentos. E ali, se você tiver treinado, afiado para poder ter, eu estou nesse, o que é que eu posso fazer com essa ferramenta que é o corpo, né? Então, a gente tem uma consciência e tem uma ferramenta, um aparelho que é o corpo, que vai explorar um mundo. E esse mundo pode ser o mundo material, pode ser o mundo energético, pode ser o mundo astral, pode ser o mundo mental inferior, mental superior. E assim vai subindo a questão dos corpos dentro desse campo, né,
da criação divina. Rafael falou sobre a questão das técnicas, né? Realmente, quando a gente começa a ver alguns materiais que existem na internet hoje em dia, existem vários tipos de técnicas, né? E no final a gente sabe que para você se projetar de maneira consciente, você não vai depender daquela técnica, né? Mas sim aquela técnica, ela vai te ajudar a exercitar, né, como o Fá falou, a força de vontade, que é uma das maiores forças, né, que você tem. Então, eu desenvolvi, né, uma técnica de começo, né? Hoje em dia, quando a gente quer se projetar, a gente se concentra, faz aquela forma íntima de pensamentos, sensações, né? E hoje em dia, através da força de vontade, a gente se desdobra, né? Mas eu desenvolvi uma técnica que, logo no começo, eu percebia que muitas vezes, quando eu acordava lúcido no corpo astral, né? Eu estava na sala, eu já estava em pé em algum lugar, às vezes está na rua, em frente à sua casa, às vezes você já está participando de alguma reunião, né? Muitas vezes mesmo na rotina do dia a dia, o seu corpo astral, ele faz os primeiros passos que você faz ali, geralmente durante o dia, né? Na sua rotina, de uma forma bem sonâmbula, para depois se acordar nele. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei uma técnica da simulação. Técnica da simulação. Da simulação. É uma simulação de viagem, de voo, né? Dessa galera que, vamos botar aqui, a galera da aeronáutica, né? Eles fazem a simulação naquele videogame, né? Antes de ir propriamente para a nave espacial, né? Aí, o que foi que eu criei? Antes de você se deitar, de você fazer, vamos já falar aqui sobre a questão da preparação do quarto, né? Que é um outro tema que a gente pode falar, de você deitou, você volta para a sala, né? Você se senta e você volta para a sala como se você estivesse no corpo astral. Certo? É uma simulação que você vai fazer. Você vai deitar, vai até a sala, pode até ler alguma coisa, né? Voltado sobre o assunto, a Bíblia, algum livro espiritualizado, beber água, mas é importante você parar em algum ponto ali para você escolher como um ponto de voo, de tomar consciência, na sala. Então, ali em frente ao jardim, aí em frente a um quadro, né? Então você escolher um ponto que aquele ponto ali você vai se perguntar se você está fora do corpo. Então você para, pensa e se pergunta: eu estou fora do corpo? Eu estou no corpo físico? Ou eu estou no corpo astral? Você pode até se tocar, né? Se beliscar, se esticar, porque no corpo astral, vocês vão ver essa experiência, quando você puxa o seu antebraço, aqui ele dá uma esticada, né? Isso, ele dá uma esticada, e você não sente dor, né? Ele volta. Então, você pode fazer isso, você tomar aquela consciência, e quando você se deitar na sua cama, e você ter essa disciplina mental de que você vai se deitar, e o seu corpo, ele vai descansar e você vai acordar no corpo astral. E você refaz mentalmente essa viagem, essa simulação que você fez no corpo. Vai até a sala, observa tudo ao redor, se pergunta se está no corpo astral. Aí você faz isso mentalmente também. Quando você... Interessante, ó, eu já fiz essa experiência, já me desdobrei com essa experiência também, muitas vezes. Quando você voltar na sala, você vai se surpreender. Quando você fizer essa pergunta novamente, algumas vezes você vai estar no corpo astral. E quando você fizer a pergunta, que olhar para o seu antebraço, até mesmo antes de puxar, você vai sentir a sensação de liberdade. Aí você vai ter a lucidez no corpo astral. Isso é incrível. Induz bastante. É muito bom. O que vocês agora estão comentando me lembra muito aquele filme com aquele ator, acho que é Leonardo DiCaprio e alguns outros grandes atores, que falava de um sonho dentro de um sonho, que você consegue projetar ali a sua consciência e fazer coisas incríveis, até mesmo como roubar informações, né? Tem alguma coisa a ver aquela situação ali ou não tem nada a ver aquilo ali? Tem, existe uma ética, né? Existe uma ética no plano espiritual. Com certeza. Algumas vezes já fui levado junto com o meu mentor espiritual para fazer passe e uma visita em lares, né? Nas casas, né?
E o interessante é que você participa do grupo de atividade fora do corpo, e o lugar que você foi, a pessoa, você não sabe, você não lembra do rosto da pessoa, você não lembra do lugar, a casa que você frequentou, né, muitas vezes. Então, existe uma ética espiritual, né, para guardar essas informações. Né? Nós e nossas missões, viu? Eu sei também porque eu tive experiências sobre questão de viagem astral, e eu confesso a vocês que também possuo, não vou dizer, eu possuo essa habilidade que é incrível e tudo, porque realmente é inenarrável. Porém, varia muito de como está a sua questão vibracional para você conseguir se deslocar até as regiões inferiores como regiões superiores. Eu já me desdobrei a determinado local onde foi dito para mim a seguinte frase, abre aspas: melhore a sua questão de vibração, porque você ainda não está pronto para ficar aqui. Aí a pessoa tocou na minha testa e eu voltei para o corpo. Assim, de forma instantânea, como se projetou. Eu cheguei, a pessoa me recebeu, muito educado por sinal, só disse isso: olha, melhora a questão da sua vibração, você ainda não está pronto para vir aqui. Tocou na minha testa e é como se tivesse aberto, abriu um facho de luz e eu voltei, como se eu... Aí eu voltei, o que aconteceu? Eu quero voltar lá de novo. E isso é incrível. Só que, do mesmo jeito como o Thiago falou a respeito da questão vibracional, ou a questão de um mentor que o convida para se fazer presente, para poder estar lá auxiliando, ajudando, né? Eu não sou convidado, eu sou convocado, ou seja, você vai, mesmo você querendo, você vai, ou seja, de toda forma existe uma preparação em questão de alimentos, uma preparação em questão de jejum. Eu sempre, quando eu recebo a ordem, 12 horas fico em jejum antes de adormecer, porque a gente também entende sobre a questão vibracional e a importância sobre essa questão vibracional, principalmente quando a gente vai a níveis umbralinos no intuito do resgate. E eu tenho até uma pergunta que eu vou fazer aqui para vocês a respeito de na questão da viagem astral dos senhores. Qual foi assim a maior experiência que vocês tiveram? Mas antes disso eu vou contar a minha, né? E para mim confesso a vocês que foi horrível. E isso foi horrível o que aconteceu, porque em um dos resgates onde fomos lá pegar um casal, né? Tratava-se de um homem e uma mulher, só que o mentor, aquele que estava nos guiando, ele me pediu para ficar, não na contenção, mas ficar emanando luz, para quando se vier porventura alguém intervir no resgate, né, tentar não refutar de uma maneira grosseira, até que eu falei para você em off, né? Sim. Mas tentar recebê-lo, olha, você também gostaria de ser resgatado e tudo, só que não foi isso, a parte ruim. A parte ruim foi quando eu fui olhar para o chão. Quando eu olhei para o chão, eu vi eu não vi o chão, pra falar a verdade. O que eu vi foram fetos, crianças, assim, bebês, coisas pequenas, até mesmo no início do seu desenvolvimento, até a época de nascer, porque isso no direito a gente entende como são nascituros, né? Eles não são pessoas, eles não têm personalidade jurídica ainda, né? Então são nascituros. E assim, eu vendo aquela situação onde eu não conseguia enxergar o chão e eu pisava naquilo ali, eu perdi a questão vibracional. Eu achei aquilo ali horroroso, aquele tipo de situação. E o mentor que estava com a gente, ele pediu para eu me controlar. Por favor, controle a sua vibração, porque senão a gente não vai conseguir resgatá-los. E uma outra experiência foi eu indo sozinho resgatar uma criança. Uma criança. O que mais me surpreendeu é que no ato do resgate de uma criança, apareceu uma egrégora de seres, que eles pareciam aqueles Nazgûl do filme, oh meu Deus, Senhor dos Anéis, que eram uma espécie de reis, que
haviam se convertido para o lado sombrio, estavam todos cobertos e tudo, né? Pronto. E eram seres semelhantes, se assemelhavam, não encostavam no chão, flutuavam, né? E aí, de tudo que aconteceu ali para resgatar a criança, eu fiz uma espécie de conjuração. A maioria deles foram embora e um que também estava coberto se transformou em uma mulher. Só que eu percebi que tratava-se de uma pessoa encarnada. Aí eu pensei, vixe, então quer dizer que existem seres encarnados que também estão operando para o mal? É claro. Entendeu? E assim, eu disse, e eu ainda consegui enxergar digamos assim, um fiat, uma lascazinha de luz nessa menina. Eu digo, olha, tu tá trabalhando pro lado errado, não faça isso. E a pessoa simplesmente foi sumindo a menina. E eu percebi que era uma menina que estava encarnada, ou seja, existem pessoas que também trabalham com viagem astral e operando para o mal. Foi aí que eu consegui resgatar a criança e levar até o que eu sempre chamo de hospital. Porque sempre eu chego lá, quando a gente faz os resgates, chega, entrega e pronto, nossa missão está cumprida. Aí eu passo a pergunta aos senhores: qual foi assim a maior experiência que vocês tiveram em relação à viagem astral? Sem dúvida, a maior experiência que eu tive foi de encontrar com familiares que já estão morando no plano espiritual, né? Então, uma das experiências assim, que eu posso falar, que eu posso citar, né, foi quando, na véspera de tirar a carteira de motorista, meu pai ele desencarnou quando eu tinha volta de 14 anos de idade e eu já dirigia, né? Então, com 12 anos, 13 anos, eu já fazia umas aulas, ele já vinha me ensinando a dirigir. Então, as experiências de projeção astral se tornou bem forte e lúcida nos meus 16 anos de idade. Nos meus 18 anos de idade, na véspera de tirar a carteira de motorista, eu fui levado a uma colônia espiritual. E interessante, né? Quando eu cheguei na colônia espiritual, essa questão da ética, essa educação dos irmãos que já vivem na colônia, né? Quando você está ali, né? Na hora que eu cheguei, o mentor me soltou ali, né? Os mentores me soltaram ali, e ele deixa você interagir com o ambiente, né? Ele não interfere em você, assim, para onde que você vai, o que você vai fazer. Então, quando eu cheguei na colônia, eu fiquei, nossa, que lugar é esse? Eu estava passando um irmão ali na colônia e por sintonia vibracional, pela minha indagação que eu estava fazendo na minha consciência espiritual, ele percebeu e veio até mim e me explicou que eu estava na colônia espiritual, né? Então, o meu mentor me levou em seguida até o meu pai e esse encontro é inexplicável, de você poder abraçar e você poder conversar de novo, né, novamente ali e você estar naquela experiência, naquela sensação, é muito maravilhoso, né? Só Deus mesmo para te gratificar, né, com esse presente, né, da continuidade, da espiritualidade. Então, o meu pai me apresentou o meu avô nesse dia, lá na colônia. O meu avô, ele já tinha desencarnado antes de eu nascer, né? Antes de eu nascer nessa encarnação, ele já tinha desencarnado e ele então me levou para um lugar muito bonito, que lá a gente sentou e ficamos conversando. Eu e o meu avô, meu pai e meu avô. Antes de voltar para o corpo, ele me deu as dicas das aulas, né, de direção, me explicando, me dando algumas dicas. Isso é incrível. Aí quando eu voltei para o corpo, nossa, fui maravilhado, só gratidão mesmo. Isso é incrível, isso é incrível. E tu? Assim, a mais impressionante, sempre eu fico impressionado, sabe, com os fenômenos, porque, assim, é muito variado, mas eu estava me recordando aqui de uma experiência, não é que seja mais impressionante, mas, assim, que eu achei interessante como ocorreu. E outra que eu achei assim, bem interessante pela grandiosidade do que se apresentou, que eu me vi num momento lá, despertou minha consciência e eu estava olhando assim para as estrelas, né? Aí
Aí ele falou assim, você quer conhecer uma dessas estrelas, né, pra mim? Aí eu quero. Aí quando eu falei que queria, aí cada estrela, tipo, dava pra perceber nitidamente assim, né? Não conseguia ver todos, né? Mas as que estavam assim no meu campo de visão, apresentou-se um ser, aí para mim poder escolher qual era que eu queria visitar. Nossa. No espaço. Aí eu apontei para um assim, aí eu fui para lá. E foi tão longe, assim, que demorou um pouco para me poder conseguir abrir a minha visão ali daquele local, né? Como se eu estava viajando até lá. Aí quando chegou lá, aí eu cheguei, não tinha ninguém assim comigo não, né? Com certeza tinha companhias, mas não que eu visualizava assim na minha volta. Conseguia visualizar. Aí eu fui andando, aí eu vi que tinha uns paredes que eram feitas de pedras e eu vi assim um mar e uma embarcação assim de vela muito grande assim, bem bonita. E eu olhei assim e tinha um rei assim, bem alto, com uma barba grande, cabelão, e ele tava dando tipo uma palestra assim, sentado como se fosse não é auditório não, tipo um anfiteatro, sabe? Ele Sei. E as pessoas sentadas assim como se fosse assim, cônico, né? Ele em cima e as pessoas... Era ao contrário, né? Geralmente o anfiteatro era assim para baixo, lá era assim, e ele era bem grande, muito mais do que eu dentro daquele momento, e aí eu comecei a me sentir meio que ali, eu não queria atrapalhar, né, e vou andar um pouco mais, só que eu fiquei, sim, não conseguia assim, pela distância, sei lá, tão grande, eu não conseguia sentir meu corpo, e eu comecei a pensar nisso, e isso me atrapalhou um pouco, né, mas eu acredito que era para mim poder chegar e escutar, né, o que ele estava falando, mas eu mesmo acabei me atrapalhando pela essa questão e fui andando pelo espaço que tinha lá, era como se fosse um castelo, eu acho que ali era um castelo, dentro do mar, entendeu? E aquilo ali foi algo bem interessante pela questão da escolha de poder conhecer outras estrelas, né? Que existe vida em cada estrela e são, pelo menos, né? Se mostrou duas formas, como era para abrir as estrelas ali, né? As entradas. Uma imagem como se fosse assim, meio que virtual, de um ser que era diferente do ser humano, mas depois se transforma com um corpo da gente, né? Ficava oscilando a questão de como se apresentava. Daí para mim acho que foi uma experiência bem interessante. Isso é incrível, isso é incrível. Uma coisa que o Thiago falou, né? Vou aproveitar o gancho disso aí também e comentar, das pessoas que a gente encontra, aquelas pessoas que já desencarnaram, né? Eu não sou espírita, também não sou um bandista, né? Eu me considero universalista, espiritualista, né? Pessoas ligadas à espiritualidade, ou seja, a gente agrega tudo. Mas assim, já ocorreu de eu encontrar uma pessoa que havia desencarnado de uma maneira bruta, né? Eu digo bruto porque ele havia sido ceifado, né? Havia sido arrancado da vida de uma maneira não muito agradável. E quando eu o encontrei, ele disse assim: você está conseguindo me ver, JR? Aí, cara, eu tô te vendo. Cara, eu tô aqui desesperado porque eu tô aqui na minha casa, falo com a minha mãe, falo com meu pai, falo com meus irmãos. Ninguém me escuta, cara, eu tô desesperado. Aí eu vou explicar para ele: olha, porque você passou por uma situação, infelizmente você não pertence mais ao mundo dos vivos, você está em uma outra consciência. Quando eu fui explicar isso aí para que ele saiu correndo, fugiu de mim, né? E infelizmente isso aconteceu. Porém, eu também percebi que próximo dele haviam seres ali guardando ele. Não eram seres malignos, eram seres de luz que estavam ali guardando ele, tipo, esperando somente ele pedir para ser resgatado, né? E aí, porque ninguém vai se doar, ninguém vai
se tacar dessa forma, ó, eu tô aqui para te resgatar. Não, tem que esperar a pessoa pedir. Muitos anos depois, eu também encontrei com essa pessoa em questão de viagem astral. Essa pessoa já entendeu que ele já não pertencia mais ao mundo dos vivos. Me encontrou de novo, veio falar comigo e disse assim, agora, olha só o que ele disse, agora eu consigo fazer o mal aos meus inimigos e sei que não vai acontecer nada comigo. Ele disse isso para mim. Nossa. E os mesmos guias espirituais que estavam com ele da primeira vez que eu o encontrei, né, porque eu acredito que eu fui guiado até lá para poder tentar ajudá-lo a se conscientizar disso, porque ele era meu amigo de infância. Aconteceu também de que essas mesmas pessoas estavam lá simplesmente esperando ele pedir para ser resgatado. E eu espero que ele tenha sido resgatado. Entendeu? Então, assim, é complicado. Só que também já aconteceu de eu receber mensagens de lá para cá e ter que trazer, né? E aí a gente tem que entregar. Só que muitas vezes tem pessoas que não têm uma mente aberta o suficiente para poder receber esse tipo de mensagem. É complicado. Isso já aconteceu com os senhores? Eu lembrei de uma experiência e como eu compartilho com a minha mãe, minha esposa, aí uma vez a minha mãe ela trouxe a minha avó para morar perto, né, de casa, e nesse dia a minha avó ela estava estranha, ela estava triste, né, tinha momentos que ela ficava assim, né, e minha mãe falou, Tiago, quando você estiver desdobrado, fora do corpo, né, vá até a casa dela, né, dá uma olhada, eu desconfio de alguma coisa. Então, uns 2 dias depois, né, eu acordei lúcido, em casa. A primeira coisa que você pensa é para onde você vai, né, o que vou fazer, e fazer os amparos e tudo. Então, lembrei que minha mãe tinha me pedido. Então, eu fui até a casa da minha avó. Quando eu entrei no ambiente, eu escutei uma voz, né, que é a voz do meu mentor, que a princípio eu não tinha visto, né, nada estranho, né, alguma entidade, né, obsessora, alguma coisa que estava desequilibrando o ambiente. E fiquei ali no ambiente, aplicando passe nela e no ambiente, quando eu escutei uma voz do meu mentor, né? Quase sempre, a maioria das vezes, você não vê seu mentor fora do corpo, né? Muitas vezes ele está numa dimensão mais acima e você não consegue ver seu mentor. E quando você tem envolvimento com esse mentor há 10, 20, 30 anos e você não sabe o nome dele? Isso acontece. O meu não fala até hoje. Então, nesse dia, aí ele começou a falar comigo mentalmente, né, pela telepatia. E o interessante é que quando você está fora do corpo, quando você escuta, é igual como se você tivesse com aquele fone, né? Você escuta a voz dele dentro da sua consciência espiritual, né? Aí ele falou, vá até a porta que ele já está chegando. Aí foi quando a gente chegou aquela entidade, né, aquela consciência, né, aquele irmão que já estava desencarnado. E interessante que ele era um amigo de muito tempo da minha avó, né? Amigo mesmo assim de adolescência, né? Ele nunca esqueceu ela, né? Foi um grande amigo dela e ele já estava desencarnado, né? Então fazia muitos anos que ele não via a minha avó. Então depois da desencarnação dele, já idoso, né? Ele procurou a minha avó, né? E bem provavelmente a minha avó já devia estar pensando nele, né? E o interessante é que ele ficava ali, ficava visitando ela várias vezes, né? Então aquilo ali, aquela sintonia vibracional estava afetando a minha avó, né, de uma forma negativa. Era por isso que ela andava ali pelos cantos, ela andava triste, andava perdida nos pensamentos, às vezes não queria nem comer. Então eu tive uma conversa bem franca com ele sobre o que estava acontecendo energeticamente, que estava repercutindo com a minha avó. E o interessante é que ele não sabia que estava prejudicando ela. Engraçado, ele não sabia que estava obsediando ela sem querer. Sem querer. Então ele pediu desculpa, disse que não ia voltar, não queria atrapalhar. E quando eu contei essa experiência para minha mãe, ela ficou observando a minha avó. E ela melhorou. Ela melhorou demais depois que ele afastou. O legal é esse tipo de conversa, né? Uma conversa tranquila, uma conversa sincera, uma conversa que você não vai fazer apontamento nenhum,
para aquela pessoa que está em projeção astral e está auxiliando outras pessoas a também a melhorar a questão, a evoluir, por exemplo, dar o caminho, né? Olha, por favor, siga, né? E aí, assim, voltando um pouquinho sobre essa questão da viagem astral, eu tenho uma pergunta aqui aos senhores sobre dimensões, certo? Existem inúmeras dimensões, Sim. lógico, né? Mas há como a gente acessar de maneira... não vou falar por mim porque eu sei que dá. Perguntando aos senhores, tem como a gente conseguir acessar outras dimensões? Com certeza. Né? Respondam! Tô esperando aí terminar de chegar, né? Quando você acorda no corpo astral, aquela dimensão já é uma dimensão paralela ao plano físico, né? Eu chamo de telúria, né? Plano físico. Já é uma dimensão paralela. Interessante que às vezes que eu me desdobrei consciente em casa, quando eu estava lá na casa da minha mãe ainda, a casa ela estava diferente, muda, a casa ela muda de forma, às vezes está sem a janela, e lá na frente da casa tinha uma mangueira bem grande na área, né? Então a gente acabou tendo que tirar, né, a mangueira porque as raízes estavam, né, muito grandes e estava rachando as paredes e tudo, a gente teve que fazer uma reforma e infelizmente teve que tirar a mangueira, né? Isso foi uma pena. Mas quando eu desdobrava fora do corpo, a mangueira ainda estava lá, no plano astral. E interessante que a minha mãe, nessa época, ela estava querendo fazer uma reforma na casa, né? Ela estava querendo expandir a casa, abrir alguns cômodos, querendo fazer aquilo na casa. Então, quando eu desdobrava no plano astral, paralelo ao plano físico, a casa já estava na reforma. Então, o que você planeja, o que você pensa no plano astral, ele acontece primeiro. É interessante isso. Então, muitas vezes estava lá a mangueira, a casa bem grande, né, espalhada. E outra coisa, falando de dimensões, que o corpo astral, você consegue acessar até a terceira dimensão, né? Até a terceira. A quarta dimensão, que já é um plano mental, você já precisa de um outro veículo de manifestação, que a gente chama de corpo mental. Interessante que as colônias espirituais, por exemplo, aquela colônia do filme Nosso Lar, né? Nosso Lar, muita gente sabe ou não, que ali ainda é umbral. Então, o umbral, ele acessa até a terceira dimensão. Bem pertinho assim, Umbral, Então, a colônia Nosso Lar, ela tá na terceira dimensão do umbral. Então, a primeira e a segunda dimensão, ela é meio que paralela aqui com o plano físico, e a terceira, ela já é um pouco mais alta, né? Seguindo ali a camada do planeta, né? Planeta Terra, até chegar ali as primeiras camadas ali de ozônio, são as dimensões mais altas, são as dimensões que recebem os primeiros raios de luz, né, do Sol e da energia cósmica, são as dimensões mais altas ao redor da crosta. Interessante que, lembrando aqui do filme Nosso Lar, o espírito André Luiz, quando ele já está desencarnado, e ele está ali na colônia Nosso Lar, ele tem saudade de ver a mãe dele. Né? E a mãe dele do lado ele não enxerga. Nossa, a mãe dele, ela está em outra dimensão. A mãe dele, ela já está numa dimensão mais elevada. Ela já está no plano mental. Aí o que acontece? Para ele conseguir visitar a mãe dele e acessar a mãe dele, o que foi que aconteceu? Acho que a mãe dele é que geralmente tinha que ir até ele. Tem um momento que ele descansa, o espírito André Luiz. No livro ele entra mais em detalhe, ele explica mais do que no filme. No filme ele não mostra esse detalhe. Já no livro ele fala que o André Luiz ele vai repousar no corpo astral, por orientação dos mentores, dos amigos lá da colônia, que ele fala, André, até nós aqui precisamos descansar, se refazer. Então o espírito ele se deita, né? Ele vai relaxar, aí quando ele relaxa ali, né? Ele está em corpo astral, né? Em corpo psicossomático. Então quando ele relaxa, ele acessa o corpo mental. Quando ele acessa a quarta dimensão do corpo mental, ele tem esse reencontro com a mãe dele, que já está em uma colônia superior, uma dimensão superior, que é a quarta dimensão. Cara, isso aí é incrível. Não tem a menor sombra de dúvida. Isso é incrível. E eu fico abismado
como uma prática dessa, ela não deveria ser compartilhada até mesmo nas escolas. Eu fico me perguntando como é que as pessoas não conseguem falar, conversar de uma maneira clara e objetiva sobre essa questão da viagem astral. É tanto que deveria ser requisito necessário. Puxa vida, daqui a algum tempo, são previsões, até mesmo que o Espiritismo nos trouxe, né? Estamos falando novamente aqui sobre essa questão de Espiritismo, que vai haver um momento que a gente vai conseguir ter acesso, através da tecnologia, aos nossos entes queridos que já desencarnaram. Aí não vai ter mais aquela necessidade da gente se projetar até lá, a questão da consciência, né? E aí eu me pergunto, por que a gente, nós, assim, que exercitamos a viagem astral, a gente que vai para dimensões superiores, dimensões inferiores, que a nossa vibração permite, porque realmente tudo é por conta da nossa vibração, Com certeza. Eu vim aqui e perguntar a vocês, por que isso não é ensinado às crianças? Porque a facilidade do despertar das crianças é bem, assim, eu diria até mais fácil. Por que isso não deveria ser ensinado às crianças? Seria uma ótima, né? Eu acredito que é porque tudo tem seu tempo para poder acontecer. Por exemplo, comigo já acontece desde criança, mas eu só vim perceber só depois que já estava bem grande. Assim, a nomenclatura, né? Assim, que é algo que não acontece com todo mundo, que para mim acontecia com todo mundo. E somente depois que eu fiquei informado que aquilo ali era uma viagem, que aquilo ali não era simplesmente sonho, né? Porque tudo que acontece quando você está deitado dormindo é sonho, né? Eu me sentia muito preso na Terra. Era algo que me deixava muito triste. E me causava até uma certa, como se fosse uma depressão em achar que eu não poderia sair, assim, estava ali, limitado à Terra, e eu via um universo imenso e eu não podia aproveitar aquilo ali. E até que eu, quando tomei consciência, eu lembrei até daquela passagem que, assim, que essa verdade ela te libertará, né? Libertará. Então, quando a pessoa está preparada para poder receber aquele conhecimento ali que já está acontecendo, tipo assim, só mesmo perceber, né? Você está olhando para tudo, mas não está enxergando, não está entendendo nada. Aí quando você começa a entender aquilo ali, que você pode usufruir para poder ir para, tipo assim, dar a volta ao mundo. Dá para fazer isso na velocidade do pensamento e conhecer vários locais. O mundo que eu estou falando aqui é da Terra, né? Mas também dá para dar uma volta num universo, de conhecer várias outras coisas que, então, isso aí é uma liberdade. Então, muitas das vezes eu cheguei em pessoas conhecidas e desconhecidas, eu voando mesmo, aí chegava, eu dava a mão, bora, dar um passeio voando, né? Eu tinha aquela instigação para poder fazer com que aquela pessoa que estava olhando para mim tivesse a mesma sensação que eu estava tendo de sair voando. E simplesmente a pessoa falava assim, não consigo não. Tipo assim, a pessoa estava bloqueada por conta própria. Né? O que tu falou agora, Rafael, me lembrou muito, não sei se vocês chegaram a ler o livro. Eu li o livro, depois de muitos anos eu vi o filme, né? Capax. Vocês já viram o filme? Eu cheguei a ver, mas eu não cheguei a ler ainda. O livro é incrível porque ele fala da questão da projeção da consciência. O filme não deixa isso explícito, né? Porque há de convir que o personagem acha ali que o personagem está passando por um problema psiquiátrico por conta de um trauma que aconteceu com um ente querido e ele entrou em parafuso, né? Mas não, o próprio personagem, que realmente trata-se de um ET, ele explica até mesmo como fazer a questão da projeção da consciência, que de fato é semelhante ao que o André Luiz fez para poder ele ir até a mãe dele que se encontrava nos planos superiores. De fato,
manter-se em silêncio, repouso, e você realmente projetar, eu quero sair do planeta Terra, eu quero visitar Marte, por exemplo, né? Você projeta a sua consciência até Marte, só que no caso do livro, é projetar a consciência ele estando lá e tomar de conta de um corpo aqui, entendeu? Essa é a diferença, que na questão da projeção astral não existe. A gente sai do nosso corpo, mas um corpo nosso é projetado aonde a gente estiver. Nem sempre. O corpo não aparece um corpo. Não, eu dizia que tu tá falando assim, é porque como tu falou dessa questão aí, por exemplo, quando um trabalho espiritual, um espírito irradia um aparelho químico material para poder fazer o trabalho dele. Acontece isso também ao invés. Tipo, a gente aqui irradiar um outro corpo, outra dimensão para a gente poder ter acesso. E não é o nosso corpo. Ah, entendi. Então faz sentido que o livro Capax... Já aconteceu isso comigo algumas vezes. De você projetar sua consciência, mas você está em outro corpo. É. Cara, que incrível. Então faz sentido que tipo, o tem livro Capax... locais umbralinos que não tem condições de poder, com o aparelho que eu tenho, me manifestar lá. Aí tem um ser que ele doa o corpo dele lá para que eu possa ter a consciência e observar o que tem lá, entendeu? Ah, perfeito. É tanto que, por exemplo, quando eu na questão do desdobramento astral, que eu vou na questão do auxiliar os resgates nas dimensões umbralinas, eu enxergo o meu próprio corpo. Será? A não ser, pelo menos é como eu vejo aqui, né? Uma pele negra, será? Deve ser um outro homem, uma pessoa negra lá. E que realmente lá não tem espelho, lógico, né? Pra você ficar se olhando. Mas tu já se olhou no espelho? Não, nunca vi. Eu já. Nunca vi. Eu não vi. Eu confesso a vocês que eu confesso a vocês que eu nunca encontrei um espelho lá pra poder olhar assim. Opa, sou eu. Mas não, cara. Isso não. Uma última pergunta a fazer a vocês aqui. Essa conversa aqui é uma conversa sensacional, que realmente, se a gente fosse explorar, a gente poderia explorar técnicas. Já foi falado técnica aqui. Se a gente fosse explorar, vocês já visitaram algum planeta, vocês já foram para a Lua, vocês já, né? Também. E assim, ou ver realmente como é o planeta prisão, você conseguir na velocidade, porque realmente a velocidade do pensamento é muito mais rápido, vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Isso a gente sabe, né? Mas assim, a gente, por exemplo, chegando nesse local para poder... Eu acredito que não é nem a gente fala a velocidade do pensamento, porém a velocidade da consciência. Só que assim, se a gente fosse tentar calcular isso aí, não conseguia não, porque é vezes a velocidade da luz. E a gente já sabe que a velocidade da luz já é algo incrível, né? Que até nos cálculos a gente sabe o que pode acontecer a natureza do corpo humano. O astral é muito mais veloz. Exatamente. Aí, uma última pergunta aos senhores. O que vocês recomendariam para quem deseja aprender a viagem astral e como fazê-lo com segurança? Foi passado técnicas aqui, né? Mas como vocês poderiam ajudar as pessoas pessoas que quiserem fazer isso? Como fazer de maneira segura? Eu quero aproveitar essa última pergunta para passar uma orientação que foi pedido, né, no plano astral. E para passar essa orientação, eu vou citar uma experiência que eu tive no plano astral. E essa experiência, ela já vai também ajudar quem está se preparando, né, com a sua reforma íntima, com as suas orações em casa. A moral, né, que está se preparando para a viagem astral, certo? Eu tomei consciência em casa e o meu mentor, nesse dia, eu fui levado para um grupo de assistência no plano astral, certo? Então, primeiramente, a gente foi para um lugar bem espaçoso, era um campo,
E lá foi dividida as tarefas nesse campo. Então, no campo ficou dividido vários motinhos, né, de espírito. Lá tinha muita gente que estava desencarnada e encarnada. Tinha muitos projetores astrais lá também. Então, foi dividido em vários motinhos, né, de grupos. E cada líder levou esse grupo para um determinado bairro, né, para um determinado lugar. E eu estava em um desses grupos. Quando eu cheguei nesse grupo, a gente ia fazer uma visita, né, de assistência de exteriorização de energia, passe de mãos, né? Passe de energia na casa e no ambiente. Então, no bairro, antes da gente entrar na casa, eu pude perceber muitas invasões de obsessores, né? Muitas casas, os obsessores, eles entravam livremente dentro da casa, né? Então, e os mentores, eles já explicam pra gente que estava acontecendo aquilo ali, que muitas casas, elas não tinham a oração do lar, certo? Ela não tinha a oração do lar, não tinha o hábito da oração e não tinha o hábito de fazer o evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana é importante, né, que todos façam o hábito da oração no lar e do evangelho no lar. Por quê? Porque as emanações das energias sublimes da oração, ela não só te protege contra os ataques energéticos, né, de obsessores, de espíritos desequilibrados que estão ali querendo se alimentar, né, o ambiente e você, mas também ele cria uma plasmagem nas paredes e nas portas da sua casa. Então eu percebi ali que tinha umas casas que ela tinha luz, simplesmente ela emanava luz nas paredes, nas portas, e ali eles não conseguiam entrar. E eram poucas as casas, eram muito poucas casas que tinham luz. A maioria era sombria mesmo. Então a gente entrou em uma das casas sombrio, né? Então muitas pessoas, elas estavam doentes pelo ataque energético da casa. Na casa que entramos tinha um espírito de uma mulher. Ela estava meio que já bem deformada, né? O espírito dela acaba se desfazendo, tendo uma aparência bem mais monstruosa. Degradante mesmo. Degradante. E ela ficava sentada na porta. Esse espírito obsessor, né? Infelizmente. E ficava praguejando e falando coisas ruins para todo mundo que entrava e saía da casa. Ela ficava lá. Todo mundo que entrava, todo mundo que saía, todo mundo que entrava. Então ela participava das refeições, do almoço, da merenda, né? O desequilíbrio harmônico da casa, que esse espírito estava meio que causando, né, diretamente, ela acabava que se alimentando daquele ectoplasma, daquela energia que as pessoas que estavam ali em desequilíbrio, reclamando da vida, brigando com as pessoas dentro da casa e tal, com pensamentos desequilibrados. Então eles acabam que vícios, né, alcoólico, vários tipos de vícios que as pessoas muitas vezes praticam dentro de casa, e eles ficam se alimentando desse tipo de energia, certo? Então fizemos um trabalho, né, na casa, que foi um trabalho de assistência, e esses espíritos, eles foram levados para uma outra região. Simplesmente eles sumiam. O nosso trabalho ali era só de vibração de energia. Já tinha outras pessoas que já faziam o trabalho de levar, né, esses espíritos para outra região, para fazer o trabalho de limpeza na casa, né? O que acontece? Quando terminamos ali o trabalho de exposição de energia, quando eu fui sair do ambiente, eu não consegui atravessar a porta, como eu atravessei quando eu entrei. Eu estava ligado no corpo ainda, né, eu estava ali no corpo astral, e pelo fato de eu estar ligado no corpo astral, e pelo fato de ter feito um trabalho de sintonia com energias sublimes, então a casa, o ambiente, ele foi agraciado por uma plasmagem daquela energia de segurança. Então aquela energia da oração que foi feita na casa, ela vai ficar ali durante um tempo na casa. Então as pessoas, elas podem manter aquela energia com a própria energia dela, com as emanações de pensamentos mais elevados, através das orações. E quando, infelizmente, o que acaba acontecendo é que a energia, ela vai se acabando, perde de novo a segurança, e as pessoas acabam que tendo de novo os desequilíbrios, acaba deixando brecha para as entidades invadir sua casa de novo, né? E sim, aí eu tentei passar pela porta e não consegui pela porta, porque foi plasmada uma energia mais poderosa, forte ali, da mesma vibração que eu estava no meu corpo astral, né?
Então, o meu mentor, ele ficou do outro lado da porta pedindo para eu passar. Venha. Aí eu tentei a segunda vez, bati de novo na porta, não consegui passar. Aí ele me explicou, não, isso que eu acabei de falar, foi plasmado, com as vibrações de energia no ambiente, foi plasmado, né, nas paredes, nas portas, essa energia. Aí, o que foi que ele fez? Ele plasmou, interessante que ele poderia ter me tocado em mim, ter me deixado no estado vibracional mais acima para eu conseguir passar e sair, né? Mas ele mostrou uma coisa interessante, ele plasmou a chave da casa. Ele foi lá, plasmou a chave e abriu a porta astral para eu atravessar a porta Mas física. isso é incrível demais, ó, Maria. Geralmente quando eu não estou conseguindo passar assim pela parede ou pela porta, quem sabe até que gasta energia, né? Gasta Quando energia. você Perde faz lucidez isso. e gasta Aí eu energia. passo pelas frestas. Vocês acreditam? Interessante acreditam? isso, eu vou testar essa. Passo Eu vou pelo segurar buraco, pelas brechas. Não, mas eu confesso a vocês que quando eu vou atravessar a parede, eu ainda fecho os olhos, cara. Sério, não, é sério. Eu faço assim, ó. Eu vou, né? Sabendo que eu vou atravessar, só que acontece aquela sensação de, meu Deus, eu vou bater com a cara na parede, mas não, eu vou. A gente sente. A gente já sente atravessando, chega E perde energia do mesmo. outro lado, dá aquela fraquezazinha normal, mas poxa, passei. Vamos embora. E JR, só uma palavra de reforço para o que eu falei, né? Faça o evangelho no lar, que aí dessa forma vocês vão estar conectados com as energias mais elevadas. E pelo menos uma vez por semana você pode fazer essa oração, esse estudo de alimentação espiritual na sua casa. E essa energia ela vai transformar e deixar um ambiente muito, muito seguro contra as invasões de energia, de entidades obsessoras. Mas lá em casa é cheio de criança. Criança aparecendo, assim, um bocado de menino que fica criança, adolescente que fica Demais, correndo né? pela Sim, casa. Né? Só que dizem que o fato de você ficar vendo crianças é positivo. Muito positivo. E assim, do nada eu já vi minha filha brincando com uma outra criancinha assim, olha aí, como é que essa criança apareceu aqui? Aí do nada sumia, né? Mas isso aí é incrível. De contrapartida, pegando o gancho que tu falou agora, JR, quando você tem esse hábito das orações, movimentar as energias na sua casa e tudo, você vai receber a casa cheia. Quando você sai do corpo, se torna ali meio que uma oficina, né, astral, porque muitos espíritos que estão naquela energia, né, mais elevada, ele utiliza aquele ambiente de luz que é na sua casa para um refazimento de energia, para de ir lá e visitar outros lugares. Rapaz, não vou mentir pra vocês não, vou contar uma situação que aconteceu na minha mãe, né, que é assim, eu tava treinando a psicografia, a minha mãe é clarividência, você, Rafael, você conhece a minha Nossa, mãe. que legal. E aí ela disse assim, meu filho, o que você tá fazendo aí no quarto? Aí eu, não, eu tô treinando a psicografia. Não faça mais isso aqui em casa. Aí eu, por quê? Por que eu não posso mais fazer isso aqui em casa? Meu filho, a casa inteira lotou. Eu levantava, eu ia na cozinha, tava cheio de gente lá. Na sala tava cheio de gente. No meu quarto tava cheio de gente, meu filho. Faça isso aqui não. Vá treinar em um outro local. Se você quer servir, sirva. Mas aqui não, porque eles não me deixam dormir. É desse jeito, ó. Minha mãe é uma benção, gente. Assim, mas é incrível. Casa cheia mesmo. Casa realmente cheia. E assim, não, você percebe quando a questão da vibração, quando ela é boa e quando ela é ruim. Também já aconteceu de eu estar desdobrado em casa e eu estar com a minha irmã dormindo no outro quarto, né, que ela ia visitar a mãe, e apareciam, que apareceu, né, uma silhueta de duas mulheres totalmente escuras querendo ir lá na minha irmã. E a priori eu confesso a vocês que eu errei. Eu digo, não, vá-se embora, eu não quero conversar com vocês aqui. Sai daqui, né? Só que aí a sabedoria vem. Parece que a vozinha, né, principalmente do meu mentor, puxando a minha orelha. Trate conforme você gostaria de ser tratado. Aí lá vai. Pedir desculpas, pedir perdão. Não é assim que funciona. Olha, deixa em paz. Vem aqui. Eu me recordo como se fosse ontem. Eu pedi para elas me abraçarem. Me abraçaram. Né, começaram a chorar. Não entendi porquê. Aí eu comecei a emanar luz. Chamei os guias para virem se fazerem presente. Tudo isso desdobrando, viu?
Eu vi o meu corpo ali deitado no sofá. E quando vieram, e eu disse assim, olha, confie em mim. Sigam os nossos irmãos aqui, vocês estarão seguros. Falando para essas duas mulheres, dois espíritos desencarnados que tornaram-se obsessores. Foram embora. No momento que foram embora lá, escureceu total e eu voltei pro meu corpo, que eu abri assim, olhei, aí fui fazer a proteção do corpo da casa inteira. Mas é incrível. Da mesma forma como vem seres de luz, vem seres também da vibração não muito agradável, que precisam também ser ajudados, que precisam também ser auxiliados. E a viagem astral ela não serve somente para a gente poder justamente viajar, conhecer locais. A gente se utiliza dessa capacidade, dessa ferramenta para poder auxiliar outras pessoas. É assim como eu vejo, assim como a gente trabalha. Entendeu? Mas a vocês, meus nobres amigos, eu agradeço a presença de todos. Agradeço a presença do meu amigo Rafael Alves. Agradeço a presença do meu amigo Tiago Barrião, né? Tá correto? Vocês que assistiram aqui esse episódio de hoje, a gente também está deixando gravado, parece que no canal está tendo uma espécie de interferência, mas aqui no Instagram tá perfeito, vai ficar registrado lá, vai ficar salvo lá. Aqui também parece que não teve nenhuma interrupção da questão da gravação, vai ficar perfeito. Eu vou salvar novamente esse episódio lá. A vocês que curtiram o episódio de hoje, curtam o canal, compartilhem, né? Sigam a gente aqui para que a gente possa crescer cada vez mais, melhorar a questão tecnológica, melhorar a questão do ambiente, reinvestir no estúdio. E a vocês, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Eu espero que, por favor, retornem. Rafael, obrigado por retornar. Trouxe a Hanna de novo, né? Hanna, foi um prazer, viu, tê-la aqui novamente, tá? Volte também, tá? Mais vezes, por favor. E é isso aí, viu, pessoal? Muita paz. Que Deus abençoe todos vocês.